Tratimilhão, criação coletiva, Asdrubal trouxe trombone. Direção e texto, Hamilton Vaz Pereira. Cenários, figurinos, adereços, idealizados, confeccionados e descolados por Regina Casé e Patrícia Travassos. Trilha sonora, todo grupo. Iluminação, Jorginho de Carvalho. Produção, Paulo Conde. Sonoplastia, Cacá Dionísio. Com os atores Regina Casé, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, Nina de Pádua, Evandro Mesquita, Zé Paulo Pessoa, Luiz Fernando Guimarães. Estreou no dia 15 de abril de 1977 no Teatro Dulcina. Percorreu a região sul do país nos meses de setembro e outubro. Voltou com alguns problemas. Voltou para o Teatro Ipanema em novembro. Fez uma temporada novembro, dezembro e janeiro de 78. Sucesso total. As pessoas iam da praia, era uma coisa impressionante, short. Tem fotos de a pessoa sem camisa no teatro, com aquele sal ainda no corpo, sabe? E a gente também ia direto. Eu me lembro que a gente ficava na praia até 5h30. E não, eu falava, não vou gastar shampoo, me lembro tão bem disso. Claro, Eu já vou suar, vou fazer a peça. Então eu entrava salgada, fazia a peça salgada todo dia. Às vezes eu esquecia de levar calcinha, sutiã, fazia com um biquíni, com o figurino por cima. E aí só ia tomar banho da praia depois da peça. A gente vinha da praia mesmo, tomava uns banhos no próprio Ipanema e fazíamos a peça. Luiz Arthur Peixoto Filho. A gente ficou amigo, jogava bola junto, aquelas coisas, né? Um dia ele falou, Zé, os caras estão aí, o Asdrubal tá voltando de uma viagem e tal, o Fabinho tá saindo, tá precisando de alguém. Um dia lá no Teatro Ipanema vai ter um teste, vai lá. Aí eu fui, só de bermuda, salgado, sujo de areia, e fui pra lá. E aí, Zé, tem 5 dias pra estrear. Que beleza, hein? Foi interessante. Já consagradésimas, na fila dobrava ali o quarteirão da Joana Angélica e tal. Teatro, que é uma coisa séria pra caramba, né? O nego, porra, vai pro teatro, né? De repente, de tarde ali, de chinelo, de calção, também assistia uma peça de teatro. Aí no Ipanema a gente já tava deitando nos louros, né? aí fiquei famosa, tá tudo certo. No sábado, na praia, era obrigatório. Você encontrava todo mundo ali. As pessoas ficavam de pé, tomando mate e limãozinho e conversando. Alguns caminhavam na beira d'água. Era só isso. Não tinha biscoito Globo, não tinha mais nada. Quem não fosse à praia no sábado ali, não sabia de nada que estava acontecendo. Onde é que era a festa, o que estava, quem comia quem, onde é que iam filmar tal coisa, quem tinha sido preso. Era um momento ali que você tinha um momento de liberdade, de refresco. Depois tudo voltava ao normal. O Tratimilhão foi a primeira vez que eu ouvi falar do Asdrubal. Estava no Teatro Ipanema e eu adorei a peça. Eu fiquei chapado. Realmente eu não fazia ideia. Falou direto a mim, coisas que eu estava querendo ouvir, ou que eu precisava ouvir naquele momento. A partir dali, dessa primeira vez que eu fui, eu não fazia nada nessa época. Quase nada. Então eu passei aí todo dia. Depois de um tempo eu já não pagava mais, sei lá, eu já conhecia o seu Soares da portaria do teatro. Eu acho que eu assisti, eu não sei, talvez 50 vezes o Tratimilhão. Tem músicas do espetáculo que eu escuto hoje
Frank Zappa com aquela Sofá. Aquela música, ela vem com uma emoção para mim inacreditável. Na época não tinha internet, então tinha que descolar discos, né, fitas. Alguém falou, tá lá na Rádio Roquete Pinto, tem um acervo fantástico, vai lá e procura. Cara, quando eu cheguei lá, eram 4 paredes repletas de discos. Falei, como é que eu vou achar um tema, uma música? Aí eu lembro até hoje que a única coisa que eu achei que de repente deu um impacto fantástico na trilha sonora do Trate Milhão foi o tema do Canal 100, né? Que era a cena do tan 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 tan, que parecia que ele estava no Maracanã. E daí também voltei a olhar algumas coisas de lojas de discos, acervos pessoais, né? Do Fábio, Evandro, até a Regina mesmo também tinha umas coisas. Aí eu falei, gente, uns discos aí para ouvir, para te mostrar para Milton, enfim. E daí dessa coisa doméstica, né? Dos acervos domésticos e mais algumas coisas pesquisadas, surgiu a Grande Trilha, porque tinha Chorinho, Valdir Azevedo, tinha o tema do Canal 100, tinha Nós Somos Jovens. Eu vi inúmeras vezes, mais de 10 vezes, né? Me divertia tanto com aquilo. Aquele Luiz Fernando fazendo o Djamil. Durante anos chamei Luiz Fernando de Djamil por causa daquele personagem. Que era um cara preguiçoso, vagabundo. E o Luiz já mostrou ali que era um gênio. Voltou, rapaz? É o que, Djamil? O quê? O quê? Voltei sim, por quê? Estão querendo o quê? Estão querendo mudar o mundo, né? Mudar o mundo, Djamil? Tá certo, mas escuta, vocês não acham isso muito pretensioso, não? Achamos. Acho sim. Sabe o que é, Djamilzinho? A gente não tá mais afim de coisinhas pequenas. Ora, mas nem eu, tô legal, tô pronto. Por onde é que nós podemos começar a trabalhar? Tô pronto. Sei lá, né? A gente podia tentar trocar umas ideias. Aqui, ô Djamil, eu posso até te dar umas ideias, mas trocar, jamais. Boa, beleza. Isso aí. Djamil, vai à luta. Vai à luta. Como é que é? Helena, vai à luta você. Tá legal? Vai à luta você. Olha aí, cara. Tu não me manda a luta não que eu não gosto. Alô, Djamil. Tá legal? Tu não me manda a luta não que eu não gosto. Tá legal. Vai à luta você. Tá legal? Vai à luta você. Um amigo meu americano, uma amizade que eu fiz em Londres, que é David Linger, indo lá em casa ele me disse assim, eu fui ontem ver a peça Trate Milhão. Você tem que ver, pelo menos para ver a Regina Casé. E eu fui com a Zezé Mota, que eu de vez em quando saía com ela, era minha amiga, combinamos, fomos ver. Fui ver e fiquei apaixonado. Era uma coisa da vida cotidiana do jovem carioca, que você sentia a areia da praia ainda no pé da pessoa que estava em cima do palco, entendeu? E, ao mesmo tempo, a captação do clima emocional e político do país, né? Sem ser explicitado, mas assim, de uma maneira lírica. No momento que eu estou mais frágil, eu vou escolher as minhas próprias dúvidas. Porque não é sofrer menos que me interessa, mas experimentar sentimentos de profundo prazer. Eu quero ser feliz. Eu não desisto da ideia de ser feliz. A necessidade que eu, você e toda essa gente aqui tem da vida não dá para ser aniquilada. Poder falar de felicidade, que em geral parece alguma coisa individualista, no momento em que todos os conscientes reclamam ações coletivas, né? Parece uma traição e uma rendição ao individualismo pequeno-burguês, etc, etc. Mas é tão importante preservar para nós a ideia de felicidade e não entregá-la de bandeja à ditadura, aos conservadores, né? Isso agride a consciência careta, reacionária de boa parte, quase toda a esquerda da época.
Mas não é uma rendição ao oba-oba yup, que nem havia ainda, né? Era ainda uma ideia de felicidade que era uma espécie de autorização para a vida individual a despeito daquele universo que era uma clausura, que era uma espécie de cárcere para nós, né? Você só ouvia desaparecimentos, mortes, tortura, a coisa mudou. Mas eu comecei a olhar para os lados e tinha umas coisas acontecendo muito vitais. Uns poetinhas que começavam a falar no meio da rua e era muito interessante, porque era diferente. Eles não queriam falar de literatura, eles queriam fazer o que a ditadura não permitiu, que era se juntar. O caminho da poesia tradicional era aquele: você escreve um livro, manda para o editor, se quiser achar legal, publica e pronto, o poeta morre ali. Quando a gente chegou, eu falei, pô, a nossa tradição não é essa. A gente não quer fazer poesia para seguir esse caminho de ser só poeta. A nossa referência era muito mais o palco do que o livro. Não o palco do teatro, mas o palco da música. Aquele prazer de falar ali era uma grande descoberta. Porque que porra é essa, sabe? Uma banda de poesia, uma banda de poetas. E era uma forma de você estar junto ali, porque a Nuvem Cigana era muito aberta. Tinha o futebol no Caxinguelê toda quinta-feira, né? Tinha o Charme da Simpatia, que era o bloco de carnaval que saía pelas ruas. E em todos os lançamentos acabava com o Charme da Simpatia. Eu nunca diferenciei muito essa coisa onde é poesia, onde é música, onde é teatro, onde é circo. Para mim, as coisas que me emocionam é uma só. É aquela coisa da arte que transfigura, te manda para casa do chapéu, sabe? Como foi a primeira vez que eu vi o Asdrubal. Talvez essa fosse uma boa palavra para significar os dois grupos, sabe? Como uma coisa de muita vitalidade, mais do que a técnica artística ou a técnica da poesia, sabe? Era aquele desejo de fazer confusão, de ser bacana, né? Uma das pessoas curiosas, além dos meus poetas, era o Dr. Alceu Amoroso Lima. Ele era um líder católico que defendia a liberdade. Ele era liberal. E a gente estava conversando e ele falou assim: não, eu acho que é terrível, falou, e depois disse assim, mas eu acho que tem uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel são esses jovens que estão vindo falando de outra coisa que não política. Estão falando de vida. Pô, velhinho, ele tinha 80 anos. Aí eu tinha visto Trate Miriam. A vitalidade que o Asdrubal tinha naquele momento de sombra era inacreditável. Você viu uma potência de energia, de alegria, de inteligência. E poder mesmo, você via poder ali. Aquelas pessoas com aqueles diálogos que era a sua própria vida, já não... O limite entre a vida e a arte era quase nenhum. Tinha uma sintonia, conseguia chegar perto da ansiedade da plateia e era totalmente comum, mas não era nada comum. Era um ato político ali de outra natureza. Tinha um teatro político. Então a parada era fazer coisa contra a ditadura. Quando a gente surgiu, a gente não era contra ninguém, cara. A gente era a favor de um outro jeito de ser. Até por isso que a censura não percebia, porque a gente não batia naquela... Todo mundo batia do mesmo jeito na parada. Era o ódio, era brigar contra o gorila, contra o capitalismo, era tudo bom. E a gente foi um pouco... Pô, se a gente for lutar com essas armas todas que os caras têm, nós não estamos preparados, nós não estamos... Pô, a gente vai perder, pô. A gente chegou com humor, com bondade, com clareza, com várias coisas. E quando a gente bateu, parecia que um inconsciente coletivo. Então os grupos novos que tinham começaram a meio fazer parecido com a gente, ir atrás da gente. Porque eu acho que ali tinha uma coisa que falava para os jovens, assim, de uma experiência, tinha humor, tinha muita coisa, mas também de uma forma de organização, de grupo, de como que as pessoas se juntavam para fazer alguma coisa. E também sobre teatro, sobre as possibilidades do teatro. A minha juventude eu devo dar para minha família.
minha inteligência para a escola, meus sentimentos ao serviço militar, meu amor a todos os homens e meu trabalho, Cécio, para qual safado? Será que a felicidade aqui na Terra vai aparecer sempre como se fosse assim uma visão fantástica? Já existia o mito. Já era uma falha de caráter da pessoa, mesmo com 12 anos, ela não ter assistido o Inspetor-Geral. E aí existia aquilo, meu irmão, que era da mesma sala que Débora Bloch, que era uma mulher muito mais moderna do que eu, com 14 anos avançados. Eles marcaram de ir assistir o Trate-Milhão. E eu, ainda com 12 anos, estava na coxia dos meus pais. E aí os meus pais falaram, a gente leva você depois do espetáculo. E aí eu vi aquele negócio lá, né? E era uma coisa louca, porque era um bando de gente cabeluda, peluda, meio vikings, assim. Eu comecei a fazer teatro nessa época e todo mundo queria ser Asdrubal. E o Asdrubal surgiu, eu lembro, meio como uma alternativa, porque eu me lembro de crescer e tudo já tinha acontecido. A Revolução de 64 já tinha acontecido, o Zé Celso já tinha acontecido, a MPB já tinha... Eu tinha perdido o bonde de tudo. O que eu ia fazer? Aí o Asdrubal surgiu dizendo, queridos, tem muita coisa a se fazer. Depois do Teatro Ipanema, o Asdrubal começou a seguir o seu roteiro de viagens. Então a gente fazia Centro-Oeste e cidades, Belo Horizonte, cidades do interior, e Brasília, mas não sei o quê. Voltávamos um pouco para casa, íamos por Nordeste. Vocês levaram adiante pelo Brasil inteiro, pelo interiorzão, municípios os mais variados possíveis. A maioria talvez não tivesse nem conhecimento daquilo que vocês representavam, mas iam. E vocês conseguiam atrair esse público. Recife, nós hospedados na casa do Miguel Arraes, o conseguinte do Miguel Arraes. E a Violeta Arraes, maravilhosa, falou, hoje eu vou levar um convidado que eu quero muito que veja o Trate-Milhão, que vai adorar e tal. Você consegue os convites, claro. E aí a peça toda era meio no escuro. Isso também não era privilégio nosso. Todas as peças tinham um momento pelado. Qualquer filme que você fosse fazer, você tinha que aparecer pelado, qualquer coisa. Era uma época assim. Mas a gente foi mais transgressor pelo seguinte, sempre na hora que alguém ia ficar pelado, a luz dava aquela baixada. No caso do Asdrubal, sempre a luz estava mais baixa e na hora que a gente ficava pelado, todo mundo pelado, total, no frontal, a gente ia pro proscênio e acendia toda a luz. Toda. Pá! Era aquela luz forte. E a gente todo pelado, era o contrário daquilo. Bom, nesse momento, Teatro do Parque, Recife, primeira fila, Violeta Arraes e alguém que ela convidou. Eu aqui, pá, acende a luz, eu pelada. Primeira pessoa que eu vi na minha frente, Dom Helder Campos. Era o convidado dela. Eu ri pro Dom Helder, assim. Dom Helder aqui na altura, mais ou menos da minha xoxota, assim, aqui, a primeira fila. Depois no camarim, pra falar com o Dom Helder. Mas ele era genial, ela também. Levaram na boa. Porque a gente ficava uma semana, 2 num lugar. A gente tinha contato com a cidade realmente, porque a gente ia nos diretórios, nas faculdades, a gente conhecia o pessoal das rádios, das televisões, a gente conhecia os estudantes. A gente ia criando relações mesmo fortes na cidade. As pessoas ofereciam festas na casa, no sítio. Aí lá ia a gente passar o dia no sítio. Não era turista, a gente não aprendeu a conhecer o Brasil como turista, a gente aprendeu trabalhando. E esses caras mostravam as melhores comidas, os melhores lugares dos lugares. Então, era sensacional esse tempo que a gente viveu. A gente frequentava muitos debates e palestras. Os rapazes, as garotas diziam que nós éramos alienados porque deveríamos estar preocupados com o povo. E nós estávamos fazendo um espetáculo apenas preocupados com a nossa temática. E a nossa temática, a gente estava vendo que o Brasil inteiro estava interessado nela. Mais do que isso, porque a gente ia ao encontro do nosso público, a gente frequentava os outros ambientes. Então vivíamos nas altas esferas, de repente classe média, classe média, classe média, e
gente pobre de igual. Quando a gente voltava no Rio para debates com os outros grupos que ficavam teorizando coisas de esquerda, me soava ridículo. E a gente era expulso dos palanques da Uni. A esquerda tinha horror da gente, não uma esquerda que tinha na época, que infelizmente acabou. Não tem mais, que a esquerda agora é maravilhosa. Porque nós que desbundamos e fomos para a loucura. A gente andava na Praça do Rossio, em Portugal, e os pessoal da luta armada, quando via, achava que era um absurdo a gente estar sambando no Rossio, dentro da cidade, né? E que o cinema do Globo era uma merda, pô, era o Costa Gravas, essa coisa toda, né? Que vocês já sentiram aqui. Como é que chamava isso? Patrulha, né? Patrulha ideológica. Patrulha ideológica, a nível ideológico, né? Agora, então, nesse momento de total polarização e tudo, a gente padecia disso igualzinho naquela época. Caetano também padecia, era Odara, alienado. Então, para a esquerda pesadona, a gente era alienado. E para a direita, a gente era subversivo. Durante toda a trajetória do Asdrubal, a esquerda achava a gente o fim e a direita achava a gente o fim. Fizemos viagens maravilhosas, até que fomos para São Paulo, aí sim. Você olha de ponta a ponta a Avenida Paulista, você fala, porra, olha o meu Brasil aqui. Fizemos diversas temporadas em teatros diferentes. Arrebentamos em São Paulo. E nós alugamos um apartamento enorme na Alameda Santos, mas grande, que era para caber o grupo. Na sala dormiam 3, 4, 5, 6, 7, nos quartos. Eu passei por ele outro dia, eu tenho um apartamento em São Paulo, eu estava passando pela Alameda Santos, eu fiquei olhando a janela, assim, e lembrando de tanta coisa que aconteceu naquele lugar. Os poetas, a gente convidando Chacal, Charles, Taraná, para irem lá abrirem um espetáculo com poesias. E aí eu me lembro, o grande momento mesmo, o grande dramático momento foi da Casé chegando em casa, bateu na porta e falou: "Ei, Chacal, no hospital, bateu." Ele foi atropelado na Paulista, mas brabo, quase morreu, né? O cara que disse que quanto mais louco lúcido estava, caiu no tapete, tem tupete de ficar catando uns cacos de vidro no chão, juntando uns cacos de vida na mão, jogando isso tudo em verso poema, a no belo tema de blues. Oh, Ana, o que a gente tem para o almoço? Eu disse, Ana, o que a gente tem para o jantar? Peitinho no espeto, shotinha grelhada. Peitinho no espeto, shotinha grelhada. Oh, e de noite eles se amam e comem picles com mortadela. A leda trouxe a seda, a leda trouxe a seda. O Júlio trouxe o bagulho, o Júlio trouxe o bagulho. Hoje juntos isso tudo e teremos então a pinga de porto, o bug de bom. Aconteceu isso e mais aquilo, terminamos o Tratimilhão no Morro da Urca. Então, terminamos por cima e fizemos uma noite linda, que foi a noite do Chacal. Teve isso, né? O Chacal se acidentou. Sim. E ele estava convivendo com a gente já para preparar outro espetáculo. E teve esse acidente e a gente resolveu fazer um espetáculo para ele no Morro da Urca, que era um lugar de show. Me lembro, foi uma coisa apoteótica, porque era um lugar para 3 mil pessoas, era uma arena, era uma discoteca. Tinha o DJ Dom Pepe, todas as grandes bandas do rock Brasil se apresentavam lá, era uma loucura. Na verdade,
com essa minha visão do Asdrubal como uma banda de rock, o Asdrubal apresentou um espetáculo de teatro numa casa de rock, numa discoteca com um público de rock and roll. Era um ambiente de show, né? Exatamente, era um lugar, um palácio dos shows. Você tocou no Morro da Urca, era o lance, né? E a gente foi fazer um prate-meião lá, lotado, incrível. A felicidade é um compromisso terrestre. Eu via nas pessoas em volta, todo mundo fazia uma coisa que odiava para ganhar um dinheiro e fazia uma coisa que ela achava legalzinho. E eu estava ali absolutamente plena, pelada, andando de um lado para o outro, e arrebitando a bunda, balançando o peito, falando tudo que eu achava, com as minhas palavras, do nosso jeito, com os meus amigos, só com amigos. Não, tá gravando? Tá gravando, sim? Tá gravando, pode falar. O negócio é o seguinte, é que hoje é o último dia do espetáculo, quer dizer, eu tô muito contente, tô com o coração pequenininho, assim, uma tristeza muito grande de deixar esse espetáculo, mas ao mesmo tempo, uma necessidade muito grande de parar. Eu também tô, assim, hoje eu fiquei muito emocionado, e tem ficado, hoje mais, né, uma porção de gente pra caramba, uma porção de gente que a gente, de repente, comprova que a gente tá falando e tá sendo ouvido. Eu tô achando ótimo, tô adorando. Tô adorando tudo. Estamos tentando melhorar nossos voos. O que eu quero? Eu quero que a gente mereça tudo que a gente quer. Vamos começar tudo de novo, né? Márcio tá aí, em cima. Acho que o adversário era difícil, mas nós jogamos bem, conseguimos Nos leva ganhar a o jogo bola. numa boa.